Estamos iniciando mais um programa Entre Amigos, Conversando com o Mundo, um programa da TV Supra, em União Planetária, em que nós entrevistamos embaixadores de vários países. E o intuito dessa série de programas é trazer para vocês um pouco da cultura, das realizações e também das atrações turísticas dos países do mundo inteiro. E hoje nós estamos aqui na Embaixada do Vietnã para conversar com o seu embaixador, o senhor Do Ba Qua. Então, é uma grande alegria nós estarmos aqui para trocar ideias e conhecer um pouco mais sobre esse país tão bonito que eu já visitei há 2 anos atrás e fiquei muito impressionado. Então, eu gostaria de começar a nossa conversa conhecendo um pouco mais sobre a história do Vietnã. Então, eu gostaria que você relatasse um pouco as origens e como é que nós chegamos até o que o Vietnã é hoje. Queria primeiramente agradecer a TV Supreme por incluir a Embaixada do Vietnã no vosso programa Conversando com o Mundo. O Vietnã tem uma história milenária, temos mais de 2.000 anos, 2.500 anos da história. Ao longo da nossa história, o nosso povo tem resistido várias vezes às calamidades naturais e às invasões estrangeiras. E continua a lutar para preservar e conquistar sua independência. Em 1945, conquistamos a nossa independência depois de uma longa luta contra agressores estrangeiros. Mas o país foi de novo dividido com uma outra agressão estrangeira e tivemos que travar um novo combate para a reunificação nacional. E em 1975 conquistamos a reunificação nacional. Antes de 1975, vocês tinham na mapa os dois Vietnã, Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Mas depois da reunificação nacional em 1975, temos um Vietnã reunificado. A Guerra do Vietnã foi algo terrível, né? Nós acompanhamos de longe, né, os acontecimentos e eu imagino que deve ter sido um grande sofrimento para o povo que foi massacrado, assim, mas conseguiu superar essas dificuldades e foi assim, eu imagino que deve ter sido um processo muito doloroso de reconstrução e vocês superaram as dificuldades. Hoje vocês têm um país próspero. Eu tive a ocasião de estar lá e ver realmente um país que está muito belo, né? E as pessoas estão satisfeitas. Como é que foi esse processo de reconstrução? O processo de reconstrução começou logo depois da reunificação nacional. E nesse processo de reconstrução nacional, consideramos esforços, a força interna doméstica, como um fator decisivo. E contamos também com o apoio, a ajuda de outros países da comunidade internacional e que é considerado como um fator importante para a nossa recuperação, reconstrução nacional. Podemos dizer que as consequências deixadas pelas guerras, longas guerras consecutivas, também foram muito pesadas no processo de desenvolvimento do Vietnã. E o nosso povo, o nosso governo tem feito também muitos esforços para descobrir a maneira de reconstruir o país. Porque vivíamos num período de uma economia centralizada, planificada. E em 1986, o Partido Comunista do Vietnã decidiu desencadear, começar um processo de renovação no Vietnã, que chamamos em vietnamita Doi Mới, renovação, que implica abertura
do Vietnã em todos os sentidos. Primeiramente, temos passos na abertura econômica, libertação das forças produtivas com várias medidas em diferentes setores. Vem depois integração regional e integração internacional. É interessante. Eu sei que durante a guerra uma parte substancial das florestas foi dizimada, né, pelos bombardeios, Sim. desfolhantes, né, que foram despejados, mas vocês conseguiram manter um nível de uma quantidade de florestas ainda muito grande, né? Parece que mais de 40% do país é coberto com florestas, né? Sim. Então vocês dão muito valor à preservação ambiental. É um processo, faz parte do processo de reconstrução nacional também, porque acordamos uma grande importância à preservação ambiental após com destruição causadas pela guerra, a maioria das florestas vietnamitas foram destruídas. E o governo começou com o Programa Nacional de Reflorestação. No Vietnã, em cada ano, é uma festa. No início de cada ano novo lunar, temos uma data em que todo o país planta, cada cidadão planta um novo árvore. Um excelente exemplo para o mundo, né? Se cada país fizesse isso, o problema do aquecimento global estava resolvido, né? Yeah. É um bom exemplo também, mas temos que fazer muitos esforços na consciencialização do nosso povo, da nossa população em cada localidade, em como preservar a nossa floresta, a floresta. A biodiversidade também. Biodiversidade. Eu soube que vocês também tiveram avanços substanciais nos indicadores sociais, né? Em termos dos ODMs, né? O Vietnã foi um dos países que obteve melhores resultados, atingiu mais metas em relação a outros países, né? E especialmente a redução de pobreza parece que foi bastante significativa. Sim. No nosso programa de desenvolvimento, temos o plano quinquenal de desenvolvimento, mas ao longo da nossa história, desde o processo de renovação, tentamos equilibrar entre o crescimento econômico com o crescimento social, com o objetivo de garantir harmonia na nossa sociedade. E daí vem, não corremos somente pelas metas econômicas. Atingir um alto nível, uma alta taxa de crescimento, mas tentamos manter uma taxa de crescimento razoável, estável e, ao mesmo tempo, prestando atenção à proteção social, aos serviços sociais, por exemplo, manter e melhorar o nosso sistema de educação, de serviços sanitários e não se esquecer da camada pobre com o Programa Nacional de Combate à Pobreza, com vários programas, projetos voltados, por exemplo, para as religiões com condições socioeconômicas extremamente difíceis. Temos um programa específico, temos programas específicos para mulheres, para homens, para mulheres, para jovens, para camponeses. E toda a sociedade, todo o sistema político participa na implementação do combate à pobreza. Por isso é que conseguimos fazer muitos esforços em colaboração com as agências de desenvolvimento de outros países, incluindo também com as
ONGs, organizações não governamentais internacionais. Mais de 1000 ONGs estrangeiras estão a trabalhar no Vietnã em projetos e programas de combate à pobreza, em parceria com autoridades vietnamitas a todos os níveis. Muito bom. Recursos domésticos, em combinação com recursos internacionais, estão a ajudar-nos a dar um impulso importante no combate à pobreza. Muito bom. E essa participação maior nos negócios e nas ações internacionais é muito interessante. E agora o Vietnã foi escolhido para participar do Conselho de Segurança da ONU a partir do ano que vem. Então, isso eu acho que vai dar, inclusive, mais visibilidade para o Vietnã, o que é muito positivo. Sim. Nós vamos dar agora um pequeno intervalo e daqui a pouco nós voltamos nesse programa Entre Amigos, Conversando com o Mundo, em que nós estamos entrevistando o embaixador do Vietnã. E então, permaneçam conosco. Estamos de volta com o nosso programa Entre Amigos, Conversando com o Mundo. E hoje nós estamos entrevistando o embaixador do Vietnã, o senhor Do Ba Qua. E na primeira parte nós falamos sobre várias realizações do Vietnã reduzindo a pobreza, e eu sei também que houve também um avanço grande na área educacional, que isso refletiu inclusive numa boa colocação do país naquele teste, o PISA, né, que afere, compara, né, o grau de educação em algumas disciplinas de países do mundo inteiro. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o processo educacional no Vietnã. É um processo de diversificação também e faz parte da abertura vietnamita em geral na educação e na economia. Temos um sistema, no sistema educacional vietnamita, temos vários tipos de escolas, né? Primeiramente, temos que garantir a generalização da educação secundária para toda a população vietnamita, com a participação completa, inteira das crianças na idade de educação do nível primário até secundário. E, além disso, é um processo de integração internacional, regional e internacional também. Por exemplo, no Vietnã temos vários tipos de escolas. A escola estatal, né, pública, a escola pública, privada, escola internacional, a partir do jardim infantil, creche, até a universidades. E aprendemos como trabalhar, como melhorar o currículo do nosso sistema de educação a todos os níveis, a partir do nível primário, secundário, que faz parte da internacionalização do currículo vietnamita. E a sinergia de vários setores também é um fator importante no sistema de educação vietnamita. Temos a participação dos parentes, participação da escola, participação de toda a sociedade na melhoria das condições educacionais, melhoria da qualidade de ensino vietnamita em todos os níveis. Podemos dizer que o sistema educacional vietnamita está muito aberto também à participação internacional. Temos no Vietnã vários liceus, várias universidades estrangeiras, internacionais. Por exemplo, a Universidade de Harvard
Os Estados Unidos da América está presente no Vietnã. Temos a participação também das universidades francófonas e francesas, né? Francófonos, universidades dos países da Europa, mesmo muito pequeno, mas importante a participação das universidades da Bélgica. O processo faz parte da internacionalização e integração internacional do Vietnã no sistema de educação. Por isso é que mesmo crianças vietnamitas sentem desde muito pequeno, primeira classe, da segunda, da educação primária, querem aprender línguas estrangeiras. A língua inglesa, a língua francesa, nas escolas públicas e nas escolas privadas, nos cursos da noite, né? Isso facilita a integração internacional, né? Sim, sobretudo para a futura geração. E também facilita a interação com os turistas, que o Vietnã é um país muito visitado por turistas. Eu estive lá 2 anos atrás e fiquei muito impressionado com a beleza, né? Eu só tive assim, a oportunidade de conhecer o norte do Vietnã, mas eu fiquei assim, encantado, né? Especialmente com Ha Long Bay, que é uma baía, né? Maravilhosa, com umas ilhas rochosas, com várias cavernas. Eu fiz um cruzeiro de 3 dias em Ha Long Bay, uma coisa assim do outro mundo, né? Dos lugares mais bonitos que eu já conheci na minha vida. E Trang An também, outro local que eu conheci, que é um patrimônio natural da humanidade, da Unesco, né? Assim como Ha Long Bay. Então, realmente, é uma coisa assim, em termos de beleza natural. Mas o senhor ficou lá, passou lá somente 6 dias. Foi muito curto. Foi muito curto. Seria melhor passar, por exemplo, 2 semanas, porque o Vietnã se estende numa letra S, né? Muito comprido. É um país estreito, mas comprido. E com diversidade em todos os sentidos. Porque no Vietnã temos 54 grupos étnicos que estão a viver em diferentes regiões no país. E em termos da natureza, da riqueza natural, temos regiões montanhosas, temos regiões da costa e temos a rede de rios, temos um longo litoral. Daí vem, então, diversidade gastronômicas, porque cada grupo étnico tem o seu hábito, tem a sua gastronomia e vivem numa zona onde há paisagens diferentes. E quando vem, por exemplo, ao delta do Rio Vermelho, no norte do Vietnã, e ao delta do Rio Mekong, no sul, têm outros grupos étnicos e paisagens diferentes. Mas todas são paisagens pitorescas. O que é comum em todos os grupos étnicos vietnamitas é que vietnamitas são muito receptivos, abertos e tolerantes. E aí é a tradição vietnamita. Quando vocês vêm visitar um país, você é bem recebido, bem tratado, com a gente muito aberta, muito amical, tem uma boa e diversificada gastronomia e paisagens pitorescas. Em Ha Long Bay, por exemplo, eu achei interessante que, além da beleza natural, as embarcações típicas, né, com velas e uma série de atrações, tem práticas de tai chi, enfim, são muitas atrações que existem, né, que se mesclam com a beleza natural, oferecendo assim, um patrimônio cultural muito rico, né? E também a herança budista, né, que durante um bom tempo, né, foi bastante desenvolvida no Vietnã, é muito interessante. Eu tive num
num templo budista muito grande, em Ninh, perto de Ninh. É um templo grande, uma escadaria enorme com 1000 degraus e uma quantidade enorme de Budas espalhados pelo complexo. Uma coisa muito impressionante. E vários templos dentro de um conjunto muito impressionante, dos templos maiores que eu já vi no mundo, assim, muito impressionante. Existe uma grande diversidade religiosa no Vietnã. No Vietnã temos ao total 16 religiões diferentes. Por que isso? Eu acho que o Vietnã se situa numa posição geograficamente estratégica. Muitos estrangeiros querem ocupar o Vietnã e tentaram no passado, né, enviar missões para a conquista daquele território. E quando vieram, trouxeram também a sua cultura, a sua gastronomia, a sua religião. É interessante que as invasões têm um aspecto negativo, mas também tem um aspecto positivo de trazer cultura, trazer... E daí a cultura vietnamita tem um cruzamento com outras culturas. Mas o que é interessante na cultura, na tradição vietnamita em geral, é que ficamos sempre abertos a todas as culturas, todas as religiões, mas não assimilamos todos os valores. Selecionamos o que é bom, de melhor, e integrar na nossa cultura, na nossa religião, na nossa gastronomia. Por isso é que pratos vietnamitas são muito diferentes de pratos mesmo dos países vizinhos na região, né? Um prato, por exemplo, europeu, francês, que vocês comem lá no Vietnã, é diferente de um prato europeu francês preparado em Paris. Por quê? Porque combinamos pratos, gastronomia europeia com gastronomia tradicional do Vietnã e adicionamos também valores vietnamitas aos pratos europeus. Por exemplo, condimentos. Os condimentos para pratos, na preparação de pratos vietnamitas, devem reconhecer, temos mais vegetal, aromáticos, né? Condimentos vegetais aromáticos. Enquanto os europeus têm só sal, pimenta, né? E açúcar. São todos os condimentos que têm aí na Europa. É bem diferente. Yeah. E agora o intercâmbio com o Brasil também está aumentando, né? Isso é algo, acho que, positivo. Nós estamos já no final, talvez assim, em poucas palavras, você possa falar alguma coisa sobre isso. Sim, estamos muito felizes com as evoluções positivas entre o Vietnã e o Brasil. Temos um excelente relacionamento político, temos um crescimento na nossa cooperação econômica comercial, apesar da distância geográfica, né? Apesar de algumas barreiras, por exemplo, a barreira linguística. Empresários vietnamitas falam mais inglês e aqui, quando se encontra com empresários brasileiros, falam mais português. Aí é uma barreira na promoção da nossa cooperação econômica. Mas podemos dizer que em todos os aspectos temos excelentes laços. Política, cooperação econômica, comercial, o valor e o turismo também. O valor do nosso intercâmbio comercial bilateral atingiu no ano passado, em 2018, 4,5 bilhões de dólares americanos, superior do valor bilateral entre o Brasil com o Paraguai, Uruguai e mesmo com o Peru. E existe uma grande complementaridade
entre as nossas duas economias, importamos o que necessitamos a partir do Brasil e o Brasil importam também os produtos vietnamitas para o Brasil. Existe uma vontade política, existe também compromissos dos nossos dois lados de comprar mais produtos vietnamitas e mais produtos brasileiros. E há também compromissos políticos na maior abertura de mercado um ao outro. Acho que existem várias boas oportunidades para a nossa cooperação política e econômica e comercial. Então, com os esforços de vontade política dos governantes, né? O desejo de promover a cooperação por parte dos empresários e a necessidade de mercados. Se ambas as economias vão crescer bem, vamos precisar ainda incrementar a nossa cooperação. Ótimo. Então, estamos chegando ao final do nosso programa Entre Amigos, em que nós entrevistamos o embaixador do Vietnã, o senhor Do Ba Qua. Então, muito obrigado pela sua atenção. Obrigado. É uma satisfação conhecê-lo. E eu espero que vocês tenham a oportunidade de conhecer o Vietnã, que realmente é um país maravilhoso, que merece uma visita. Queria convidar todas as brasileiras, todos os brasileiros a visitar o Vietnã, conhecer, descobrir a nossa cultura, o nosso povo lá e com certeza ficará contentes, encantados de volta, depois de uma viagem Como eu fiquei. de 15 dias lá no Vietnã. Seria melhor. Isso. Então, ficamos aqui. Até a próxima.